Deus, ao nosso Mestre Jesus, imaginando a presença de espíritos amigos que estão ao nosso lado, para partilhar conosco desse momento, desse banquete espiritual. Senhor Jesus, de amor e bondade, que a sua luz e a sua paz esteja com todos nós. Ilumine nossas mentes, nossos corações, os lares aqui representados. E que desses lares possa emanar fluidos e luz, a tocar todos aqueles que passam em nossos pensamentos, em nossas mentes, mas também aquelas mentes que passamos por elas. Que possamos, ao findar este Evangelho, levar um pouquinho dessa gota, dessa luz que nos é deixada, por onde quer que passemos, compartilhando bênçãos, compartilhando luz, compartilhando o ensinamento do nosso Mestre Jesus, com muita humildade, mas com muita disciplina e devoção. Intua o facilitador, o palestrante da noite, e nos permita olhos, ouvidos e coração aberto para recebermos os ensinamentos que agora nos serão trazidos. Pedimos a Deus, a espiritualidade amiga, a autorização para iniciarmos esse nosso web culto Evangelho no Lar. Que assim seja. E com vocês, o nosso irmão, nosso amigo Leandro. Leandro, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. A gente sempre fica tocado de fazer o Evangelho, porque traz uma reflexão em todos os lares. E essa reflexão, ela é uma visão, né, minha diante do Evangelho, diante de quem está pronunciando. E essa reflexão ela tem que trazer um ponto de reflexão para que a gente possa compreender a nossa trajetória diante do trabalho de Jesus. Jesus, como Consolador prometido, nos traz várias mensagens, vários ensinamentos que nos fazem refletir para uma melhor conduta. E nós verificamos que ao passar desse tempo, que ao passar, né, de mais de 2000 anos, a palavra de Jesus ela ainda não é compreendida propriamente, porque nós temos muita dificuldade em amar ao próximo, em fazer a caridade, em sermos irmãos caridosos. E a escolha do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar os inimigos, traz uma responsabilidade ainda maior para o nosso período que estamos vivendo. Muitos dizem que o mundo está ficando cada vez mais maluco, que as coisas vêm acontecendo de uma forma desproporcional, que está tudo, né, perdido, que a humanidade não tem mais jeito, mas acreditando que Jesus nos trouxe esse ensinamento, é que nós precisamos modificar em nós primeiro, para que depois o mundo possa se modificar. Muitas das vezes compreendemos que a minha visão do mundo pode ser diferente daquelas pessoas que estão vivendo o turbilhão, que estão na perturbação. Então hoje eu queria trazer um elemento de uma forma de visão, de pensamento do Evangelho, para a gente não ficar preso ao texto, que por si só já é um ensinamento, né? Se a gente for ler somente aqui os ensinamentos que traz esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos traz toda a ciência, toda a receita que Jesus gostaria que fosse aplicada a nós. Porém, nesse estágio ainda de ignorância e de imperfeição que nós vivemos, e eu me coloco nesse papel porque, para mim, há uma dificuldade muito grande em trabalhar esse tema, né, dos inimigos, porque eu não tenho nenhum inimigo declarado, espero que não, mas
aquele parente difícil, aquele irmão mais complicado, aquele vizinho difícil, parece que me cerca a cada momento, às vezes até no trânsito, aquele motoqueiro imprudente, aquele motorista que fica andando lentamente e às vezes nos fecha. Então, a forma de visão desses inimigos, com a atualidade, ela vem modificando, né? Há 2000 anos atrás, quando Jesus pregava na Galiléia, essa visão do inimigo era aquele que matava, era aquele que fazia maldade, né? Então, passado esse período de 2000 anos, hoje nós temos aquele inimigo que está praticamente morando conosco, né? Seja aquele filho eh, rebelde, seja aquele esposo, aquela esposa que nos testa a paciência a cada momento. Então, esse amar ao inimigo, muitas das vezes, é aquele que nos fere, é aquele que está nos apolanhando, que está nos cutucando, né? E diante desse desafio que é amar aos inimigos, nós colocamos numa visão muito profunda do sentimento de amar, né? No seu contexto que Jesus colocou, não é amar justamente, propriamente, como se fosse um ente querido, mas é o amar de não o desejar o mal, de não querer que aquele irmão caia em desgraça ou que ele sofra as consequências de qual ele jogou para nós, porque há um processo também energético. Eu fiz um roteirozinho aqui para a gente não se perder muito, porque eu adoro sair puxando a conversa e quando eu vejo já estou, né, em duas histórias ao mesmo tempo. Então, iniciando, né, como foi falado aqui, Jesus, como um consolador prometido, ele nos trouxe várias receitas de como nos comportarmos de forma a elevarmos a nossa moral para conduzirmos ao caminho do bem. E amando os nossos inimigos, trabalhando esse sentimento em nós, nós trabalharemos também a nossa conduta moral para com o próximo, né? Porque muitas das vezes esse próximo nosso amanhã ele pode vir a nos ferir, a nos trair, a nos maldizer, a nos provocar. E nesse mundo contemporâneo, onde as redes sociais são tão presentes, a tecnologia, as oportunidades, as informações são tão rápidas, que muitas vezes nós criamos vínculos afetivos com pessoas de várias classes, de vários pensamentos, e muitas vezes isso pode, amanhã ou depois, nos trazer algum problema, alguma calúnia, alguma perseguição, não é? Quantas pessoas reclamam que no seu trabalho há pessoas que estão ali para fazer um compromisso de entrega de um resultado para que garanta, né, o seu salário, o seu resultado financeiro, mas da noite do dia começa a criar eh, pendengas, criar calúnias contra você para te denegrir, para que essa pessoa possa almejar um aumento, almejar um benefício, talvez até mesmo dentro da nossa casa religiosa, gere um sentimento, ele fala melhor do que eu, ou ele tem uma atitude que. E isso vai gerando os nossos inimigos atuais. Então, propriamente dito que os inimigos que nós temos na atualidade, espero que todos tenham, né? Claro que existem inimigos potenciais muito maiores, são esses inimigos de menor escalão, que eles nos atacam nas nossas brechas, nas nossas falhas, talvez na nossa postura, principalmente pessoas que sempre estão à frente de um trabalho, numa liderança, estão à frente das suas famílias, estão à frente da sociedade, essas pessoas elas têm um posicionamento. E geralmente, dentro de uma sociedade, quando você tem um posicionamento, você gera ruídos, você gera distorções. E essas pessoas, elas, pela
imaturidade ou talvez pela inexperiência, vão te caluniar, vão te defamar. E nesse sentido, quando a verdade sempre chega até nós, qual o sentimento que nós devemos ter para com essas pessoas, né? De revidar, de falar tudo que ele fez, ele vai pagar em dobro. Não, Jesus vem trazendo esse ensinamento que devemos amar, devemos tolerar e devemos compreender que cada um está no seu passo evolutivo e orar por ele. Eu acho que uma das partes que nós, principalmente eu, quando tenho um desafio diante de um inimigo, diante de uma pessoa que quer me prejudicar, é orar, né? Porque aí a gente leva aquela oração assim: Senhor, que ele carregue tudo, que ele pague centavo por centavo pelo mal que ele me fez. E não, e não é essa a verdadeira a visão que Jesus nos coloca, né? Jesus quer que nós oremos para que o bem seja feito a essa pessoa, para que ela possa despertar para uma visão de mundo onde ela compreenda a, as pessoas com mais amor, com mais carinho. Não é pagar o mal com o mal, o olho por olho, dente por dente, como a lei de Talião, né? Então, essa visão que Jesus trouxe, que ele quebra, né? Esse preceito que o mal deveria ser pago com o mal, né? Que a gente deveria amar aquele que nos amam e odiar aquele que nos odeiam. E trazendo essa visão que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, eu escutei muitas pessoas falando na época da pandemia que falaram: agora a humanidade vai melhorar, agora a humanidade vai compreender, né, o quão frágil nós somos, que um simples vírus pode devastar a Terra. E passados aí já 5 anos da pandemia, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais ignorantes, cada vez mais fechadas, cada vez mais atacadas, principalmente com a facilidade que tem hoje de você fazer uma intriga, de você fazer uma fofoca, de você levar desinformação às outras pessoas. Então, essa capacidade de elevar essas informações diante desse processo que veio a pandemia, as pessoas estão mais descontroladas, né? A OMS hoje fala que um dos maiores problemas causados pela pandemia é a ansiedade e a depressão. E esses dois fatores, elas levam a uma maior dificuldade de convivência com as pessoas. E nós, principalmente nós espíritas, que devemos ter a compreensão do próximo, o entendimento, estamos ficando intolerantes, estamos ficando cada vez mais duros. E não é essa a proposta que Jesus nos trouxe, né? Ele nos trouxe a proposta que nós devemos fazer o bem pelo bem. Então, no livro Monte Acima, no capítulo 2, aonde o Emmanuel tem um capítulo lá chamado Amar e Perdoar, ele nos traz uma lição belíssima, que após a sua trajetória, né, dos livros psicografados por Chico Xavier, principalmente há 2000 anos, que ele aprendeu a duras penas a questão do perdão e do amor, ele traz um texto que cabe nos refletir. Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Não porque considere habilitados para semelhante comportamento. O Emmanuel já falando. Jesus compreendia que nós não conseguiríamos perdoar 70 vezes 7, que nós conseguiríamos amar o outro como a nós mesmos, mas que nós habilitássemos, tentássemos
fazer esse comportamento, e aí ele continua no texto, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós. Com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Olha que ensinamento que o Emmanuel nos traz. Não é que a gente deva amar, não é que a gente deva fazer o bem, mas é que a gente deve tentar domar os nossos sentimentos mais arredios, mais selvagens e tentar uma oração, uma palavra amiga, não revidar o mal, para que possamos nos trabalharmos mais próximos ao ensinamento de Jesus. Deixa eu pegar aqui meu roteirozinho, adoro fazer uma colinha. Então, quando a gente faz a leitura do Evangelho, que ele está ali, retribuir o mal com o bem, no versículo de Marcos, ele fala: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E Jesus complementa: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E essa é a maior dificuldade. Como fazer o bem àquele que nos prejudica? Como tratar uma pessoa que nos feriu, nos machucou, nos tirou de um contexto que a gente não esperava em momento algum ali. Hoje, infelizmente, eu evito ver notícias, mas infelizmente eu vi uma notícia de um idoso aqui na cidade que foi brutalmente espancado por um adolescente. E eu vi aquela reportagem que me mandaram, né, e eu parei para pensar, como esse senhor, todo machucado desse jeito, vai trabalhar esse sentimento para com esse inimigo que roubou, que humilhou, que lesou fisicamente. Então, vejam que é um desafio. É um desafio para nós que não estamos diante daquela situação, diante daquele desafio. A gente não sabe a história num contexto, se merecia, se não merecia, não cabe a mim julgar, mas a partir do momento que a pessoa agride o outro, que a partir do momento que a pessoa rouba o outro, ela já é um inimigo declarado daquela pessoa. E como amar? Como perdoar os erros? É um trabalho que a gente precisa fazer internamente. Internamente, introduzir que essas almas são almas ainda imperfeitas, que estão num contexto de sociedade que ainda permite esse tipo de atrocidade, que não estamos ainda num mundo totalmente evoluído onde existe somente o bem. Então, esse sentimento ele tem que ser domado por nós. Ele tem que ser trabalhado diariamente. Porque hoje eu consigo falar porque eu não sou ofendido, mas e se amanhã eu for ofendido? Será que eu vou conseguir? Recentemente a gente teve uma eventualidade na casa onde tivemos aí o furto do nosso notebook e vendo as filmagens eu falei assim, meu Deus, como uma pessoa tem condição de fazer isso? Né? Então é difícil porque ele prejudicou a muitos ali, mas como que eu vou orar para essa pessoa, né, e não querer julgá-lo, né, que a justiça o pegue, o condene, né, que ache ele para que ele possa pagar o mal que ele fez. Então a imperfeição está em mim. Mas como na passagem de Emmanuel ali, que ele coloque que a gente deve perdoar, como Jesus no Calvário, né, fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós também devemos. Se Jesus, que não tinha nenhum erro, nenhum pecado, era o espírito mais iluminado dessa terra, ele não julgou, ele não condenou, quem sou eu para condenar? Porque cada um será condenado pelo aquilo que ele fez,
e eu não sou um julgador. Então, essas vibrações, esses sentimentos, eles devem vir sendo trabalhados em cada um de nós. Não é vocês que estão me escutando, eu estou falando para mim mesmo. Eu até coloquei aqui um espelho aqui na minha frente, que é eu mesmo falando para mim, por quê? Porque é necessário que eu modifique a minha forma de ver aqueles que são os meus inimigos de uma forma a pedir a misericórdia de Deus. Que amanhã ou depois eu devo orar por eles para que Deus tenha piedade dessas almas, para que elas possam ser reconduzidas ao caminho do bem. Tá? E no próprio Evangelho ele traz uma lição para nós espíritas que devemos absorver de uma forma muito forte, que é: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, se eu hoje eu sou capaz de amar aqueles que estão ao meu redor, no meu grupo ali religioso, no meu grupo de trabalho, no meu grupo familiar, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Ou seja, aquele que me feriu, aquele que me desafiou, aquele que me maltratou, aquele que me fez cair muitas vezes em amarguras, em dias de tristeza, em prejuízos financeiros. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Já passei por situações que me moldaram a compreender. E digo para vocês que não é fácil. Não é fácil. São sentimentos que machucam, mas somente o tempo vai ensinar a, a modificação desse sentimento. Por quê? Porque é uma forma mais sublime de aplicar a caridade. Porque aplicar a caridade àquele que nos ama, que nós temos sentimentos, é a forma mais fácil que tem. Ajudar quem eu gosto é muito fácil. E ajudar quem me prejudicou? E ajudar aquele que me traiu, aquele que me desonrou, aquele que me deu prejuízo? Esse é o maior desafio. E muitas vezes nós não precisamos nem estar em manchete de jornal para estar. Muitas vezes é um familiar interno. Às vezes é um relacionamento que nós tivemos que foi mal sucedido. Às vezes é um irmão que te prejudicou gravemente. Então, todos nós temos como modificar o nosso sentimento para com nossos inimigos, mas a nossa imperfeição, a nossa dureza de sentimentos não nos permite isso, fazendo com que sempre busquemos o olho por olho e o dente por dente. Gente, eu confesso para vocês, vocês acham que quando eu vejo uma notícia igual essa, o primeiro pensamento que vem: tomara que apanhe, tomara que a polícia pega, tomara que perca uns 3 dentes lá dentro. E aí depois eu paro: opa, Leandro, você é um espírita, Leandro, cadê o evangelho, cadê o ensinamento de Jesus? Amanhã, hoje é ele, amanhã pode ser você. E aí você começa a domar o gênio mal ali, fala assim: quieto, facho, vamos alimentar o gênio bom para que você possa crescer. Então a gente está no estágio de aprendizado, né? Por quê? Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então o próprio Evangelho já fala: a partir do momento em que a aplicação desse amor aos inimigos, ele se torna uma caridade para com o inimigo. E uma caridade, uma das mais sublimes. Porque se você não consegue, porque ainda existe o egoísmo e o orgulho. E nós somos orgulhosos. A humildade nossa, ela é muito pequena, né? Como se diz, nós não temos, né? É o que falta em nós. A gente fala que é humilde, que é isso, que é aquilo, mas pisou no pé, a gente já ataca. Por quê? Porque ainda há esse instinto, há esse homem orgulhoso dentro de nós, né? E aí, no próprio Evangelho, vem um ensinamento
para a gente trazer essa reflexão e pôr a aplicação, ele traz um texto que para mim é excelente. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Ou seja, só de você desejar o bem, só de você não fazer o mal, só de você vibrar, orar por aquela pessoa, já é uma caridade. Não significa esse amar que você tem que trazer essa pessoa para o seu seio familiar, para dentro da sua casa, para dentro do seu convívio social. Não. É uma questão de vibração. E aí é muito importante a gente lembrar daquela história do Chico, né, que ele tinha um cachorro epilético e ele saía já de madrugada do trabalho do centro, da psicografia, chegava em casa e o cachorro já tinha vomitado, já tinha feito toda a bagunça lá, e ele ficava até amanhecer dando banho no cachorro, limpando a casa, tudo, e uma vizinha vai lá e mata o cachorro, achando que estava fazendo um favor ao Chico, né? E quando o Chico descobre que ela matou o cachorro, o Chico entra em desespero e começa, né? Ela, né? Para ele ali naquele momento, ela foi o inimigo, ela, né? Atacou, ela tirou a vida daquele cachorro que ele tanto amava. E Emmanuel chega para ele, depois ele chorar, dele ficar muito para baixo e fala: Chico, você precisa tirar esse ponto negro que está no seu coração, porque ela cometeu um erro, um equívoco, mas você não a perdoou. Você precisa perdoar, você precisa vibrar para o bem. Você precisa fazer o bem para ela, para que essa mancha negra tire esse impedimento para você continuar o seu trabalho, senão você não vai ter condições de psicografar. Como é que você vai psicografar um espírito com esse sentimento no coração? E aí o Chico, né, no caos do Chico, ele vira e fala assim: mas o que você quer que eu faça? E aí Emmanuel fala: você vai lá, você vai perguntar o que ela quer de presente, o que ela sonha em ganhar, e você vai dar esse presente para ela. E aí o Chico, com toda a humildade, vai lá e pergunta para ela o que é o sonho dela, e ela fala que é a máquina de costurar. E o Chico, coitado, não ganhava nem para comer direito e arrumou recurso e deu essa máquina de costura para ela em retribuição. Ela ter matado o cachorro dele. E Chico nos conta que Emmanuel fala que no momento em que ele entrega essa máquina de costura para ela, uma luz abraça o coração dele e retira todo aquele ponto negro, toda aquela escuridão que se fez por aquele sentimento. Gente, não estamos falando de Chico Xavier. Eu, na hora, eu me vi todo preto, assim, porque eu fico imaginando, né, o que não deve acontecer com as minhas energias quando eu vejo alguma atrocidade ou que acontece alguma coisa e eu fico chateado. Então, nós temos que pensar. A doutrina espírita nos traz o ensinamento de Jesus com a atualização do que isso impacta em nossa vida. Emmanuel, no livro 2000 anos, ele mostra que toda a sua trajetória como senador Públio Lentus, senador orgulhoso, senador prepotente, que ele teve o seu destino muito prejudicado por conta do orgulho, pelo não perdoar, pela não compreensão, por não amar aqueles que o feriram. Então, o choque para Emmanuel nessa encarnação foi muito grande. E aí nós pensamos, mas isso acontece com Emmanuel, só acontece com Chico. Não, nós vivemos aqui, nós somos energia também. Trabalhando muitos anos na desobsessão, nós vemos o quanto a falta de amor aos inimigos, a falta do perdão, nos traz tantos tormentos espirituais. E aí muitas pessoas falam assim: ah, Leandro, mas eu nem lembro o que eu fiz ontem, eu vou lembrar o que eu fiz várias vidas passadas.
Mas o problema é que se o seu vizinho te prejudica e você não o perdoa, aquele seu inimigo do passado também não vai te perdoar. Ele vai te atormentar e falar assim: se ele não tem condição de perdoar nem o vizinho dele que faz muito barulho, imagina eu que ele fez tantas atrocidades a vidas passadas, ele não mudou, foi nada. E aí começa todo esse processo. E aí o capítulo 12 vai trazendo esses processos de, de obsessão, né? Esses processos de vínculo energético, de afinidade. Ai, Leandro, não sei o que que acontece comigo. Todas as pessoas que estão ao meu redor acabam em dado momento me dando trabalho, me caluniando, me trazendo prejuízo. Mas e o que está passando dentro dos seus sentimentos? O que está passando dentro, né? Vamos falar assim, ao dito popular. O que está passando dentro desse coração? Então precisamos refletir. Precisamos, além de compreender a palavra de Jesus, vivenciarmos. Eu estou ficando já com os cabelinhos brancos aqui e cada vez mais eu compreendo que o ensinamento de Jesus, além de você ter que entendê-lo, você tem que vivenciá-lo. Porque é só vivenciando que você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com capacidade de amar o próximo com muito amor, indiferente da condição que aquele próximo está com você. E a gente deve sempre lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é a 457. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos eles podem dissimular. Então, meus irmãos, que possamos não falar que estamos melhorando, mas que possamos sentir mais amor, mais caridade, mais fraternidade, porque o mundo está passando por uma eclosão de sentimentos. E se nós entrarmos nessa turba, nessa nuvem que está se dissipando no mundo e não compreendermos que nós deveremos ser a diferença do mundo, que nós deveremos ser uma luz aonde nós estivermos, infelizmente, Jesus terá que ter muita misericórdia de todos nós. Obrigado, espero que a reflexão da noite tenha trazido um ponto de observação para o coração de todos vocês. Peço perdão se em alguma cronologia aqui eu errei o tempo, mas a mensagem é que Jesus nos ensina a amar sempre. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a todos. Meus irmãos, pergunte se temos algum voluntário para fazer a prece de encerramento, para depois a gente seguir para os comentários. Alguém poderia fazer a prece para a gente? Somente um por vez. Bom, já que ninguém se candidata, eu vou pedir. Posso determinar, né, Leandro? Pode, Já que ninguém se candidatou, eu vou pedir aqui. Aí aquela história, corre o risco de não ter o colega aqui, né, desatento. Eu vou chamar alguém aqui que com certeza está atento. Dona Alcione, a senhora pode fazer a prece para a gente de encerramento? Eu vi que ela está falando, mas não está aparecendo, não está saindo aqui. Fala não, o microfone está aberto, mas não está falando ainda. Você está pedindo para me fazer a oração? Isso, a senhora pode fazer para a gente, beleza? Deu um probleminha aqui agora que eu... Claro. Eu vi que a senhora abriu o microfone, eu falei, uai, não falou? Pois é. Então, vamos, neste momento, agradecer a Deus, a Jesus, por essa palestra do nosso irmão,
por essa noite abençoada, pelos ensinamentos que recebemos, que Jesus possa iluminar todos os nossos lares, nos envolver num clima de paz, de luz, de equilíbrio, que todos nós, juntamente com os nossos amores, nossos entes queridos, possamos receber essas bênçãos do bem maior. Nós te agradecemos, Jesus, por essa noite, pedindo que nos ampare, que nós possamos sempre estarmos te buscando em todos os momentos de nossas vidas. Pedimos também por todos os irmãos infelizes, sofredores, que ainda não conhecem esse caminho tão maravilhoso que leva a ti, Senhor. Então, vamos orar a prece que Jesus nos ensinou para pedir permissão para encerrar o nosso culto do Evangelho em nossos lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Nocione, pela prece. Obrigado, Leandro, pela reflexão de hoje. E eu deixo aberto o microfone para quem quiser fazer algum comentário, algum complemento, alguma crítica, correção, né, Leandro? Também vale? Eu acho Claro. difícil, mas também vale. Fiquem à vontade. Bom, já que o pessoal está um pouco tímido, Leandro, hoje eu queria te agradecer. Olá. Oh, comentário internacional, Leandro. Olha lá, vou lá, Valência, tudo Olá. bom? Que bom que mudou o horário, né? Aqui agora são 7h35, né? Quando era horário... Agora é horário de verão, né? Então eu consigo participar. Muito obrigada, Leandro. Eu sempre falo que me emocionei porque... Sempre, né? Mas eu não consigo... Claro, com certeza eu tenho um pontinho preto, né? Com certeza, mas... Às vezes eu gostaria de ter mais alguns, porque eu confio demais nas pessoas. Mas depois, no final das contas, eu tento ser dura e depois eu falo assim, quando eu vou dormir, vem a questão 457 que você falou. Deus sabe o que eu tenho dentro do meu coração, mesmo que durante o dia eu possa ter tido uma ação que não era certa, mas que no momento, né, fala assim, você não pode ser mole. No final das contas, eu chego e falo assim, Deus sabe o que tem no meu coração. Gostaria de agradecer pelas palavras, é sempre muito bom, né, a gente poder ter uma palavra, principalmente aqui num lugar tão longe, agora tá melhorando o frio, normalmente tão frio. Agradeço a vocês, e a você, meu primo, te amo. Obrigado, Valessa. Obrigado mesmo. Tem comentários aqui, se alguém quiser mais fazer comentário, fique à vontade. Quem falou aqui? A Cíntia Diniz, muito obrigado, palavras edificantes, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Leandro. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Paula. Boa explicação sobre o tema. Muito bom. Quem mais? Fique à vontade. Eu sempre gosto de conversar com o Leandro, porque o Leandro, ele não é tímido, né? Ele é quieto, né? Eu falo, ali é igual bagaço de cana, você vai torcendo, vai sair no caldo. Aí tem caldo, viu, gente? Aí tem caldo, aí tem conhecimento, e é sempre bom conversar com o Leandro, é sempre bom ouvir o Leandro, tem sempre muita profundidade em todas as reflexões, em todos os estudos. Leandro, continua assim, meu companheiro, continua assim. Isso é bom para você, mas é bom para nós. Muitas palminhas subindo, da Cíntia.
Maristela levantou a mão. Maristela, fica à vontade. Pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Arminda mandou palminhas. Hoje que tá cheio de coraçãozinho e palminhas. Cheio de Obrigado, coraçãozinho, gente. estou vendo Agradeço aqui. demais. Quem levantou a mão, pode falar, viu, gente? Pode abrir o microfone. Não se preocupem. Deixa eu tentar